Bom dia a todos. Agradeço muito a presença de todos vocês, especialmente a presença também dos professores e dos alunos do terceiro B, que fazem parte desse projeto, que é a disciplina de eletiva. E nós também gostaríamos de agradecer a presença do Dr. André Luengo. Agora tá bom? Nesse tom? Vamos continuar. Caso o som fique baixo, vocês avisem aí pelo chat, tá? Então, nós estamos aqui com o Dr. André Luengo. Ele é o nosso convidado hoje dessa palestra. A palestra tem como tema narcóticos, mas nós abrimos para perguntas relacionadas ao tema de direito também. E eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. André antes da gente iniciar a palestra. Bom, o Dr. André ele é graduado em Direito, ele é especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal e mestre em Teoria do Direito e do Estado. Ele atuou como delegado, divisionário de polícia de primeira classe em Presidente Prudente, dirigente da Unidade de Ensino e Pesquisa, também em Presidente Prudente, professor universitário na Faculdade Regis, professor universitário também de pós-graduação na mesma faculdade e professor da Academia de Polícia Civil de São Paulo e professor contratado do Ministério da Justiça, Investigações Criminais de Homicídio e Drogas Ilegais. E ele é professor convidado da turma do CSPI de 2013 e 2019. Então, nós temos alguém aqui que tem uma bagagem muito grande para compartilhar com a gente. E eu gostaria muito que todos vocês aproveitassem, pensassem nos sonhos e projetos de vida de vocês e aproveitassem muito todo esse conteúdo que nós temos para trabalhar aqui. Agradeço muito a sua presença, doutor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer à professora Laís pelo convite. Como eu disse a ela na primeira tratativa, para mim é um motivo de muita honra, muito orgulho voltar a essa escola. Saibam todos vocês que eu também aqui estudei. E meu pai, o saudoso professor André Luengo Lopes, foi diretor também dessa casa de ensino. Aqui nesta sala onde nós estamos hoje, eu estudei como aluno do professor Gervásio no curso de mecanografia. Para quem não sabe, é a datilografia. Então, para mim é muita emoção estar aqui hoje com vocês, para nós falarmos desse tema tão importante e que é tão caro para mim e para muitas pessoas. O que eu gostaria de ressaltar é a seguinte situação. Quando a gente fala sobre a questão de narcótico, de drogas, seja do que for, é um tema que ele atinge a tudo e a todos, pessoal. Então, esse nosso bate-papo hoje, ele vai ser no sentido de nós interagirmos a respeito do assunto. Porque cada um de nós, que nós, porventura, consigamos evitar que entre para esse mundo pela curiosidade, ou mesmo conseguir que saia, é muito importante para nós enquanto sociedade. Então, o tema drogas, narcótico, ele não interessa só uma determinada categoria de pessoas, ele interessa, bem da verdade, toda uma sociedade, tá? Esse material que eu vou trazer para vocês, depois eu vou compartilhar com a professora Laís, alguns slides nós podemos, vamos dizer assim, compartilhar de uma forma tranquila, outros nem tantos. A aula está sendo
gravada, é uma questão didática, não tem problema nenhum, mas o compartilhamento dessas imagens para fins que não seja didática é um tanto quanto proibido, por isso que a gente traz, como professor da Academia da Polícia, essa mensagem aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro assunto, a professora, ela vai ter toda a liberdade de me interromper, vai acompanhando aí no chat, eventuais perguntas, fiquem à vontade. O conceito do que seja drogas, né? Por que a gente vai falar da nomenclatura drogas? Porque a lei 11.343 de 2006, ela quase que suprimiu a expressão tóxico, e ela fala verdadeiramente na expressão drogas. Então, a gente vai se adequar numa técnica de utilizarmos a mesma expressão que o legislador nos deu. Droga, pessoal, o conceito do que seja droga vem de uma nomenclatura, drogues, folhas. Então, eram coisas, vamos tratar assim, medicinais, que, introduzidas essas substâncias no corpo humano, ela altera o seu metabolismo, ela altera o seu funcionamento. Então, droga tem esse contexto, até porque, se nós analisarmos e assim, mentalmente, passearmos pela nossa cidade, nós vamos encontrar algum estabelecimento escrito assim, drogaria. A drogaria nada mais é que uma farmácia. Então, a diferença, muitas das vezes, do remédio e do veneno é a dose. O que nós vamos encontrar dentro de um estabelecimento farmácia, nada mais é do que drogas. Então, são substâncias que, inoculadas, que, quando o ser humano as ingere, ela altera o seu metabolismo. A pergunta é, quem já usou drogas hoje? Eu já usei. Eu tomei um café. O café, a cafeína, é uma droga. Aí entra um outro viés, a classificação do que seja droga. Nessa classificação do que seja droga, nós temos drogas, vamos dizer assim, lícitas e drogas ilícitas. Exemplo de droga lícita, o café, o cigarro, a bebida, né? Então, são drogas que, por uma questão social, uma questão cultural, houve essa permissão dos órgãos públicos para que elas fossem, então, de uma forma técnica, científica, autorizadas, permitidas o seu uso dentro da sociedade. Mas nós temos drogas ilícitas, que são, aqui vocês devem mais ter ouvido falar, é a maconha e a cocaína, e o crack, né? São as 3 drogas aí mais conhecidas. Mas, assim, a droga, quando elas são inoculadas, quando elas são introduzidas no nosso organismo, ela apresenta alterações, ela apresenta mudanças, né? E essas alterações, elas podem ser do corpo, chamadas, então, alterações físicas, alterações da nossa cabeça, né? As alterações psíquicas e as alterações de comportamento. Como a bebida alcoólica, o álcool ingerido, nós temos, dentro do estudo do direito, nomenclado os casos de embriaguez em 3 fases, né? Nós temos lá a fase do macaco, a fase do cachorro e a fase do porco. O macaco, o ébrio, ele começa a fazer um monte de peripécias, né? O cachorro, alguns deles ficam muito agressivos, violentos, e o porco, eu nem preciso dizer para vocês por que é essa fase do porco, né? Pelas porquices que acabam fazendo aí. Então, aproveitando o exemplo do álcool, que é uma droga, mas droga lícita, quase na sua plenitude, com raras exceções, a droga, então, que nós vamos nos focar aqui hoje, verdadeiramente seriam essas drogas de contexto ilícito, tá? Quando a gente fala em classificação das drogas, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, Paulo, uma ferramenta que eu faço aqui, ó, com os meus alunos. Só não posso depois não salvar. Então, a gente já falou nessa questão do que sejam drogas lícitas e drogas ilícitas, tá? Lícitas, que a lei autoriza nós usarmos, né?
Volto a dar o exemplo: cigarro, a bebida e drogas ilícitas. Ilícito é uma coisa que vai de encontro à lei. A lei é lícita, ilícito vai de encontro à lei, né? Nós temos também, numa classificação quanto à origem, as drogas naturais, as drogas semissintéticas e as drogas sintéticas, né? A gente vai passar por isso. E, ao final, a alteração, o que ela causa no nosso sistema nervoso central, as depressoras, estimulantes e as perturbadoras, são as 3 modalidades. Então, vamos adentrar nessas daí, tá? As drogas ilícitas, a gente já falou com vocês, as que mais vocês conhecem são essas 3 aqui, ó. A maconha, que seu princípio ativo é o THC, tetrahidrocannabinol, a cocaína e a pedra de crack, tá? Crack nada mais é que a depuração, o trabalho que é feito na cocaína, ele rende essa pedra, né? É a parte não salgada do refino da cocaína. Eles descobriram há muito tempo que o poder de dependência dela é fenomenal e começaram a sua exploração. E aqui, a título de curiosidade, pessoal, ela se chama crack porque ela estrala. Quando ela está sendo consumida na sua forma inalada, a fumaça, ela estrala. O craqueiro, ele geralmente tem as pontas dos dedos todas amareladas. Por quê? Porque ele tem que ficar ali com 1, 2 isqueiros acendendo essa pedra, né? Para fumar. E as outras drogas que a gente talvez tenha menos intensidade de uso, né? Esse skunk aqui, ó, é a super maconha. É aquela maconha que ela é, vamos dizer assim, trabalhada, cultivada no sistema hidropônico, da hidroponia, tá? Mas, enfim, vamos lá. As drogas naturais, né? As drogas naturais, como a gente já falou com vocês, elas verdadeiramente são extraídas da própria natureza ou do próprio mundo animal. Essa foto maior aí desse senhor com a língua de fora, ele está lambendo as costas de um sapo, né? Porque o sapo tem a questão cultural de que quando o sapo morde a gente, só quando houver um trovão, né, que ele vai soltar essa mordida que ele deu. É tudo questão cultural. Cientificamente, a gente não tem esse dado, essa informação. Mas há determinados tipos de anfíbios que eles, numa proteção, como o ouriço, que não joga o espinho. O ouriço, ele se infla para aumentar de tamanho, para que o seu predador se assuste com ele. E ele deixa o espinho solto, né? Quando o animal vem à bocanha, aí sim, esse espinho acaba adentrando na boca do animal e, como defesa, acaba indo embora. Mas ele não joga o espinho, não arremessa o espinho. Então, são defesas que, vamos dizer assim, o meio ambiente, o mundo da planta, o mundo animal, a flora e a fauna, eles têm por si só, pela sua natureza, né? Então, quase que dali a gente consegue fazer a sua utilização e isso causa essa alteração, aquilo que nós falávamos, do seu metabolismo, tá? Dentro desse contexto de droga natural, obviamente, a mais conhecida hoje, né? Lá atrás foi o ópio, a mais conhecida hoje é a maconha. A maconha, o nome científico dela é Cannabis sativa, L. Ela é uma droga que nós não temos ainda muita produção dela aqui na nossa região do estado de São Paulo, mas a gente sabe que há um polígono da maconha em regiões do Nordeste, onde há bastante concentração. E diferentemente do que muitos possam pensar, também nós temos muita plantação de maconha no Paraguai, essa fronteira seca aqui, que muitas das vezes tanto nos dificulta o nosso trabalho, tá? A droga semissintética, então a natural é aquela que a gente usa da própria natureza, né? A semissintética, então há uma industrialização. A gente pega algo da natureza, trabalha nele, né? Obviamente no mau sentido, e a gente consegue produzir uma droga. A mais conhecida é a cocaína. Então, a cocaína, ela
é produzida a partir de uma droga natural. Qual é? A coca, a folha da coca. Tanto que nos Andes, né, onde há a produção da cocaína, a gente vê, quem já teve a oportunidade de passear nesses países, que logo que você desembarca de uma aeronave, há como se fosse uma feira, onde a folha da coca fica postada ali para as pessoas mascarem a folha da coca. E isso não é proibido lá, até por uma questão de altitude, isso é permitido para dar um maior conforto, né? Obviamente que aqui no Brasil, isso é proibido, estamos falando de uma legislação de outro país. Então, a droga semi-sintética, ela pega alguma coisa da natureza e há esse processo de industrialização e ela se transforma, então, nessa droga. E a droga sintética, ela é totalmente produzida em laboratório. Essa droga sintética, ela é de difícil acompanhamento numa questão de você saber qual é a droga que está no momento. Por quê? Porque como a produção dela é baseada geralmente em laboratório, em fórmulas, né? Ela é muito, vamos dizer, vulnerável no sentido de ser rapidamente produzida, modificada e alterada. Uma das mais conhecidas é a balinha, o êxtase, né? O êxtase é uma droga sintética. E o poder de drogadição delas é, assim, absurdamente incomensurável, tá? Uma outra droga é a miau-miau, né? E tem essa droga, ó como é que vai ficando, vocês estão vendo o rosto dessa pessoa. Ó como vai ficando as pessoas com o uso de droga. Talvez essa pessoa não seja uma pessoa de tanta idade, mas é o que acontece. E aqui um detalhe importante, viu, pessoal? Não adianta nós dizermos à sociedade, quando a gente dá uma palestra focada aos pais, que droga não traz um sentimento bom. Por que eu estou dizendo isso a você? Nós aqui todos somos adultos e a gente sabe de uma coisa. Uma mulher na TPM que pegar uma barra de chocolate, ela vai encontrar todo o seu conforto do mundo. Um homem, não é nada questão de machismo ou feminismo, não. Mas um homem que está lá tenso, quando ele destampa uma cerveja e toma, vai encontrar todo o sossego do mundo. Nós estamos falando de drogas, ainda que seja lícita. Então, a primeira sensação ao ser inoculada no organismo, efetivamente, é um bem-estar. E o que acontece, pessoal? Muitas das vezes a curiosidade nos leva a esse mundo das drogas. E muitas das vezes ele não tem uma porta de saída. Ele tem duas portas no final, o cemitério e a cadeia. Porque da drogadição, do uso, ele se transforma num autor de delitos contra o patrimônio. Ele vira uma pessoa que vai roubar, furtar, depois ele pode até passar a traficar, matar. Então ele não, o valor dele muda assim completamente e daí em diante é muito perigoso que nós temos. Então a droga causa essa sensação de euforia, de bem-estar, óbvio, um bem-estar maculado, porém a sua tolerância é assim, altamente prejudicial ao organismo humano, tá? É muito complicado isso, tá? Então, voltando aqui às drogas sintéticas, né? Crocodilo, droga é malefício, tá? Quanto à alteração no sistema nervoso central, aqui eu fiz uma correção, porque eu peguei esse slide lá da academia e tá perturbador, é pertur, tá? Faltou um errinho aí. Então, ela causa, dentro do nosso sistema, do metabolismo do sistema nervoso, a questão do estímulo, depressão e perturbação, tá? A estimulante, né? Estimulante, ela causa toda aquela euforia na gente, no sentido de deixar a gente todo acelerado, né? Todo acelerado e assim, parece que está ligado no 220, correto? Então, ela, muitas das vezes, caminhoneiro costuma usar aquele famoso arrebite para conseguir dirigir. Realmente, ela potencializa a nossa capacidade fisiológica, né? Mas isso, obviamente, tem um preço. Ela estimula aqui, mas ela vai cobrar esse preço logo ali na frente, tá? A depressora, ela vai causar essa sensação de, vamos dizer assim, quando o efeito realmente intensifica no nosso
metabolismo, né? Ela vai causar aquela situação de calma, né? Como, vamos dizer assim, quando o fumante do tabaco, ele encontra, na hora que ele acende um cigarro, toma um café e acende um cigarro, ele encontra, assim, toda aquela tranquilidade. Mas, na questão do mundo das drogas ilícitas, né, ele causa depois toda aquela serenidade no sentido da pessoa ficar lento. Vocês já viram propagandas de drogaditos que o chefe dá uma ordem, uma voz de comando para ele, e ele fica naquele pensando, ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança, né? Então ele fica ali patinando nesse contexto aí, tá? Aqui eu trago a vocês o cloreto de etila, né? Conhecido como lança-perfume. O lança-perfume tem um detalhe interessante para contar para vocês, que ele, durante muito tempo, foi permitido no nosso país. E a ideia dele era realmente de lançar perfume, né? Então, nas festas de carnavais, as pessoas passavam e a pessoa aspergia o lança-perfume nas pessoas, então ficava um cheiro. Aí descobriu-se que, embebedando ele num pó e inalando, causava toda essa sensação boa, como eu comentei com vocês, boa entre aspas, tá? Perturbadora é aquela que causa verdadeiras alucinações, né? Eu já tive que tratar com pessoas drogadas que viam tudo que vocês pensarem, né? De ver na minha sala um pé de banana, né? Falar, e quem plantou esse pé de banana na sua sala? E essas drogas, muitas das vezes, acabam acontecendo tragédias, né? De pessoa matar a outra, vendo naquela outra um demônio, alguma coisa, um monstro, um dinossauro, um ET, sabe Deus o quê, né? As drogas, então, mais conhecidas aqui no nosso país, vamos colocar, a maconha, a cocaína e a pedra de crack, tá? A maconha, essa droga é uma droga, muitos dizem, a porta de entrada para a drogadição, tá? A maconha, então, ela vem dessa planta. Essa planta da maconha, a planta fêmea, ela solta sementes, ela é colhida, né? Ela é colhida, ela é desidratada, ela é prensada e ela é utilizada como no passado os nossos utilizavam aquele fumo de corda, né? Então, ela chama, muitas das vezes, baseado, chama fininho, o cigarro da maconha, porque as pessoas abriam papel e baseava o tanto de droga, da erva que colocava ali, fininho, pela forma como o cigarro era, então, enrolado, né? A maconha, como eu disse, é uma droga porta de entrada, e vamos falar um pouquinho dos seus efeitos, né? Ela, então, dá aquela tranquilidade, dizem que a maconha, vamos dizer assim, ela aumenta o apetite, muitos que consomem a droga acabam depois ganhando peso, tá? Diferentemente da cocaína, que há, vamos dizer assim, o perdimento do peso, tá? Então, a maconha, ela realmente, ela aumenta o apetite, ela tem um metabolismo diferente, óbvio, de organismo para organismo, né? Já conversei com vários drogaditos, que cada um tem um sistema, enquanto outros ficam bem assim, como a outra droga, causa uma certa euforia, em outros causa muita tranquilidade. Alguém pode me perguntar, professor, e na estabelecimento prisional, nas cadeias, né? Nas cadeias há a entrada de drogas? Eu seria leviano em dizer a vocês que não. Embora todos os ofendículos que a administração penitenciária realiza, e aqui no estado de São Paulo nós devemos louvar a nossa SAP, que é uma administração penitenciária muito bem gestada, muito bem cuidada, mas acaba acontecendo, não podemos dizer que não, acaba acontecendo a entrada das drogas no estabelecimento prisional. Em termos práticos, pessoal, a maconha tranquiliza a cadeia, a cocaína
infla a cadeia, inflama a cadeia, tá? Então, esses efeitos da droga, que seja maconha, qualquer outro tipo de droga, ele acaba mudando de organismo para organismo. Mas, se eu pudesse resumir todos esses efeitos aí em 2 palavras a vocês, eu diria, aumenta o apetite e causa uma tranquilidade, né? A maconha, tá? A cocaína, então, ela vem da folha da coca, né? Então, ela é semissintética, porque ela vem de uma droga natural, a folha da coca, na Cordilheira dos Andes, e ela, então, sofre esse processo de industrialização. Eu trago aqui, vamos ver se é nesse, eu trago aqui para vocês quais são as coisas que são colocadas na folha da coca, como se eles colhessem da árvore a folha da coca, colocam num piso totalmente anti-higiênico, com aquela roçadeirinha, eles trituram essa folha da coca, porque é muita quantidade, e eles colocam num recipiente tudo isso que está aí, pessoal. Cimento, gasolina, querosene, éter, acetona, água. Eu já vi em filme feito pela polícia, eles produzindo a cocaína, pegando água, aquela água turva do rio, né? E eles pisando com o pé ali. Então, totalmente nojento a produção da cocaína, que ela sai ali da pasta base. Então, vocês estão vendo aí o que se utiliza para produzir a cocaína, né? E voltando um pouquinho aqui, ontem eu fui numa cidade trabalhar e nós havíamos apreendido na casa de um drogadito, que a gente investiga ele como traficante, maconha. Então, o policial acaba, quando bate o olho, entende que aquilo é a droga, mas nós temos que ter um laudo, e quem dá o laudo é a superintendência, a polícia técnico-científica, né? Então, o perito que vai dizer com o reagente se aquela substância que nós apreendemos, ela verdadeiramente é droga ou não. Tem uma portaria da Anvisa, a portaria 344, da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, e ela vai atestar, é droga, reagiu para droga. Qual droga? Maconha. Ok, cannabis sativa. E aí a gente toma todas as providências. E ontem, qual não foi a surpresa, quando chega o laudo, a gente estava na fase de investigação, aquela droga apreendida não era droga, não era maconha. Então, o que pode ter acontecido ali? A droga, ela é uma substância, e como tal, ela tem o seu princípio ativo, né? O princípio ativo da maconha é o THC, tetrahidrocannabinol. Então, ela pode ter perdido, com várias intempéries, a sua validade. Então, cabe agora esse drogadito entrar com uma ação com a defesa do consumidor, porque quem lhe vendeu acabou lhe enganando, vendendo o que a gente chama de gato por lebre, né? Brincadeiras à parte, embora seja uma substância, como não reage, ela não pode ser enquadrada naquele rol taxativo, aquela tabela que nós temos da portaria 344, que nos diz o que seja droga, tá? Então, voltando à cocaína. A cocaína, então, sofre esse processo de industrialização, por ser uma droga semissintética, né? E ela acaba, vamos dizer assim, exterminando muitas famílias, né? A cocaína, ela é uma droga que ela acaba verdadeiramente com todo o sossego. A pessoa, o viciado em cocaína, ele, vamos dizer assim, ele perde totalmente o seu controle no sentido de tudo e de todos, tá? A gente vai ver aqui que a cocaína, ela pode ser consumida, né, cheirando ou mesmo introduzida no sistema sanguíneo da pessoa. Só por isso, pessoal, ela já tem um efeito, assim, muito rápido, porque ela quando é cheirada, a narina, ela possui muitos vasos sanguíneos ali, então, rapidamente é absorvida pelo organismo, e com a seringa, então, já entra direto na corrente sanguínea, né? Ela fumada, é a que a gente chama hoje do crack, né? A pedra, ela é fumada,
ela, vamos dizer assim, ela também tem esse poder de rápido, mas não tão quanto a questão dela ser aspirada ou ser, vamos dizer, injetada, mas ela também causa isso, né? A cocaína, ela tem essa questão da pessoa ficar muito violenta. Se eu fosse resumir todos esses efeitos imediatos aí, a pessoa fica muito violenta, há um perdimento de peso, assim, fenomenal, fenomenal, tanto cocaína bem como a pedra, né? Porque o princípio ativo dessa droga, crack e cocaína, é o mesmo. Tanto que quando a gente apreende e a gente encaminha para a perícia, o laudo é um só, né? Então vem a nomenclatura dizendo que aquilo é cocaína, tá? E a cocaína, ela, pelo seu efeito da tolerância, ela é uma droga que fatalmente leva à morte, né? A maconha ainda se tem um controle maior, mas a cocaína, obviamente, ela vai levar a pessoa à morte, tá? O crack fica a repetição daquilo que a gente falou para a cocaína, então ela é fumada, né? E é uma droga que ela se prostituiu dentro do submundo, né? Eu até escrevi um artigo, foi publicado no Ius Navegandi, que chama Walking Dead em Brasil. A gente vai muito a São Paulo e ficamos ali no centro da capital, e eu não tive outra impressão quando eu escrevi esse artigo, vendo o ser humano revirando lixos, né? E são os viciados em pedra. Eles são verdadeiramente como aqueles zumbis daquele seriado. Estão mortos-vivos, só falta alguém verdadeiramente dar um tiro na cabeça deles. E é muito difícil para uma família que tem alguém numa situação dessa conseguir retirar ele dessa vida, desse submundo. E por isso que é importante, numa questão das drogas, pessoal, vocês que já passaram de uma certa idade, vamos dizer assim, aquela aborrecência, quem, graças a Deus, não teve a triste experiência de fazer uso, que continue perseverando para não fazer. Aqueles que tiverem, tem que ter um tratamento no sentido da família realmente se envolver nessa situação, porque a desintoxicação do mundo das drogas, ela se dá em dois viés, no sentido psíquico e no sentido físico, né? Então, infelizmente, a desintoxicação, ela tem que ser no sentido de trabalhar com a cabeça do drogadito e também no sentido de darmos a ele medicações para terminar com isso, porque, e se a família, nesse contexto, não colaborar, vai ser muito difícil. Eu sei como é, já convivi muito com isso, não é fácil, infelizmente não é fácil. O mais fácil é evitar que o traficante adote o seu filho, lhe adote. A desintoxicação é muito complicado, tá? A portaria que eu havia falado com vocês, tá? O que leva o jovem à droga verdadeiramente é a curiosidade. Como é que a gente pode saber que isso está acontecendo em casa? Eu gosto muito de um livro de Samitiba, que ele, além de falar de educador, de alunos, de pais maravilhosos, professores, ele fala também de uma questão de pai para filho. Ele diz mais ou menos assim, que você nunca deve dar a chave da sua casa para o seu filho. E toda vez se despedir dele e receber ele com um beijo. E qual é o pano de fundo disso tudo? Como ele não tem a chave da sua casa, quando ele voltar, ele vai tocar a campainha para você abrir a porta. Então você vai recebê-lo. Quando você recebê-lo, você despediu dele com um beijo. Quando você recebê-lo com um beijo, você vai perceber se ele está com algum cheiro diferente, né? O cheiro pode ser do álcool, o cheiro pode ser da droga. E se for da maconha, então, nossa senhora, é muito fácil perceber, né? Então, assim, não deixem, pessoal, a curiosidade levar vocês para esse mundo. Quando a gente dá esse tipo de palestra presencial, a gente consegue trazer a droga, a gente traz a maconha, traz a cocaína, traz a pedra, para vocês olharem isso. É muito importante, porque às vezes a curiosidade, e o pior, naquela fase da aborrecência, o aborrecente, ele confia mais no coleguinha do que no pai e na mãe.
O pai da mãe está dizendo, não usa droga que é ruim. O coleguinha está dizendo, não, eu usei, é gostoso. Eu disse a vocês no começo, a euforia realmente muda o comportamento, mas o que vem depois é terrível, né? E ele vai confiar mais no coleguinha e vai usar. Então, jogo aberto, jogo limpo. Eu sempre tive esse papo. A questão de armas, eu chegava em casa com um armamento novo, que a polícia me dava, a primeira coisa que eu fazia era desmuniciar a arma e mostrar para os meus filhos, olha aqui, tá vendo? Viu, isso aqui mata, isso aqui faz isso, faz aquilo. Por quê? Agora vocês não mexam mais. Por quê? Para que nunca tivesse a curiosidade de mexer na arma quando eu não estivesse próximo. Então, é uma linha de mão dupla que deve ter o consenso de pai e filho, para, vamos dizer assim, obstaculizar esse fenômeno assim, maléfico que é a curiosidade, tá? Quem perguntou alguma coisa? Tá. Aqui eu trago algumas coisinhas que podem ser, vamos dizer, dúvidas para vocês, tá? A nova lei de drogas, essa lei aqui, 11.343, ela então pede que nós façamos a utilização da expressão drogas. Mas ela também nos diz assim, não use mais a expressão viciado, tá? É errado usar a expressão viciado. Use a expressão usuário ou dependente. O usuário é aquele que bate no peito e fala assim, a hora que eu quiser parar, eu paro, tá? Eu tenho total controle disso, né? E o dependente faz parte da questão de uma necessidade fisiológica, como beber água. Falar nisso, eu vou beber mais uma vez. Beber água, né? Então, está no metabolismo dele. É como o delírios trêminis, aquele alcoolista que acorda cedo com a mão trêmula. Enquanto ele não tomar a primeira dose de cachaça, de pinga, ele vai ficar tremendo. Então, a Lei 11.343, ela trouxe toda essa questão que visa, vamos dizer assim, como essa política pública, que visa a prevenção da drogadição. Não é só a repressão, porque muitos dizem, pessoal, a questão de drogas é uma questão de saúde pública, correto? É uma questão de saúde pública. Então, essa nova legislação de drogas tem esse viés, tem esse contexto, tá? Drogas está relacionada a muitas atrocidades, as organizações criminosas, tá? Elas dominam o tráfico de cocaína, tá? Então, a cocaína hoje é vendida por organização criminosa. As guerras que há entre Família do Norte, Primeiro Comando da Capital, Terceiro Comando da Capital, o ADA, né? São todas voltadas à questão das biqueiras, ponto de venda de drogas. Por quê? Porque isso é um recurso, assim, fenomenal para eles, tá? Fenomenal. E assim, só para ir já concluindo, nós temos vários sistemas, institutos que a nova lei de drogas trouxe para nós, né? A gente trabalha muito numa questão de drogas, o que a gente faz com essa arrecadação das coisas que o traficante tem, né? Então, a polícia logo procura agir e se assenhorar, pegar tudo isso, bloquear contas, pegar embarcações, aeronaves, veículos e logo leiloar. E, muitas das vezes, utilizar em prol da sociedade. A gente pode, sim, depositar um carro, um caminhão, uma aeronave, uma embarcação, em prol de uma entidade que é beneficente no sentido de combate às drogas, né? Então, a gente pode, sim, pedir esse depósito. As prefeituras podem pedir, esses entes que trabalham com essa repressão podem pedir. Então, a gente trabalha focando nisso também, tentando dilapidar, no bom sentido, o patrimônio desses traficantes, que é um patrimônio, assim, altamente rentável, tá, pessoal? E, agora, para terminar mesmo, como que eles, vamos dizer assim, as estratagemas que eles utilizam para levar droga de um local para o outro. Isso eu apresento nessa aula que eu dou no Ministério da Justiça, eu vou nas capitais do Brasil, a gente só conversa com os policiais, né? E a gente vai mais buscar informações do que levar. E aí eles abastecem a gente com fotos. Feijão preto, ó.
Olha o que tem dentro da cápsula do feijão, né? Cocaína. Então, assim, de cadáver, pessoal. De cadáver também, né? Os fundos falsos, tá? Os fundos falsos em caminhão, agora caminhão guincho, a gente viu em algumas plataformas, tá? Alguns são escancarados, é na cara mesmo, olha isso aí, é na cara. A gente já aprendeu em Dracena, na época, um carro com 1 ano de uso, com 600 quilos de maconha e um fuzil no porta-mala. O cidadão não teve nenhum pudor, ó, isso aqui é quase 600 quilos também, ó, de esconder, tá? Ó, fundo falso no corpo, vocês devem ter visto esses dias aqui em Junquerópolis, a pessoa engoliu, né, engoliu as cápsulas de cocaína. Aqui na comida, ó, né? Esse aqui é droga, tal. Então, lá, junto com a linguiça, o arroz estava lá, né? Eu já peguei aqui em Junquerópolis, quando eu fui diretor de cadeia, numa feijoada que ele trouxe na marmita, tá? Ó, o barbeador, tênis, assim, tudo que vocês pensarem, olha lá, ó, short, tudo, chinelo, tudo que vocês pensarem, aqui, ó, na região Tupi Paulista. Tudo que vocês pensarem, eles estão aí para fazer, olha lá, no amendoinzinho torrado. Eles têm tempo para fazer no comprimido, tá? Eles têm tempo. Esse aqui foi um na nossa região. Olha isso, um caminhão, a Polícia Militar pegou. Essas duas armas aqui, pessoal, é a .50. Ó, isso aqui é um fuzil, ó, que é altamente letal. Isso aqui é a .50. Ela derruba uma aeronave, essa arma. Um monte de pistola. Um desses fuzis aqui era do exército colombiano, tá? Estava conosco aqui. Isso aqui estava tudo dentro de um caminhão, esses caminhão tanque que leva combustível, tá? E é isso, eu queria só mostrar para vocês agora aqui, deixa eu voltar. Eu sempre gosto muito desse vídeo aqui. Descartar, Paulo, senão eu perco tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui está na internet, tá? Eu sempre gosto de mostrar para os alunos o uso culposo da droga. Paulo, help agora. Pode ser o primeiro. Esse aqui? É um repórter com legenda, tá? Então, pessoal, isso aí é uma situação de um repórter que foi, a lei autoriza, quando a gente encontra uma plantação de drogas, a gente faz a queimada. Então, a gente arranca alguns pés, leva para o exame pericial, e os demais a gente amontoa, cuida do acero e ateia fogo, né? E ele foi lá numa queimada dessa e acabou inalando essa fumaça. E a maconha verde é igual você queimar um capim verde, a bicha é ardida, né? E ele ficou totalmente drogado. Teve uma pergunta ali falando da pena. O João Vinícius. A pena, João Vinícius, do traficante é de 5 a 15 anos de reclusão, além da pena de multa, tá? Então, uma pena, só para você ter uma ideia, o homicídio é de 6 a 20 anos. A pena do traficante, ela é de 5 a 15 anos, fora o desfalque patrimonial. Então, há uma repressão bem forte, sim, por parte do Estado, tá? Professor Laís, estou aqui à disposição, tem algumas perguntas e obrigado novamente aí pela oportunidade, viu? Doutor André, a gente gostaria muito de agradecer esse conteúdo que o senhor trouxe, muito produtivo, de grande informação. Os alunos. E assim, pessoal, o que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é que esse conteúdo permite que vocês saibam, como foi dito pelo Dr. André, né? Que vocês conheçam, que vocês tenham noção. Agora, a partir da frente, né, da vida de vocês, concluindo o ensino médio, vocês terão a oportunidade de ou ir fazer faculdade ou de ter um emprego. E, infelizmente, nós sabemos que uma hora ou outra isso é oferecido para nós, né? E faz parte de vocês, né? Depende de vocês a escolha correta do caminho correto, né?
a gente sabe que dentro disso inclui também o projeto de vida de vocês. Nós sabemos, eu tenho certeza que o doutor André deve ter algum relato, já deve ter vivido muitas coisas de famílias destruídas pelo uso da droga, né? E a gente sabe também que a maconha, por mais que acho que é o que tem maior acesso, né? E muitas vezes as pessoas acreditam que elas têm um controle, como o doutor André disse, ela é porta de entrada para esses outros tipos de droga que realmente destroem a vida, a profissão, a personalidade, a família, de tudo que a pessoa é, né? Então, esse conteúdo a gente traz como informação para que vocês saibam, compreendam e recusem quando for oferecido para vocês, porque nós sabemos que o mundo de hoje ele pressiona muito isso e vocês têm a oportunidade de escolha a partir do momento que vocês conhecem e sabem o que é o caminho correto, né? Tem uma pergunta aqui relacionada a isso. Quais seriam algumas orientações para auxiliar o usuário a parar com o uso das drogas? Muito bacana essa pergunta aí. O ideal, professor, é que não se enverede para esse mundo. Mas aí já aconteceu. Então, assim, a família precisa ter um papo, um diálogo muito leal, muito franco com o drogadito e fazer esse trabalho, como eu disse, em uma mão dupla. Procurar levar no especialista, ele vai ter que tomar uma medicação para desintoxicar e também um trabalho psíquico. Mas a família é muito importante nesse contexto. Quanto antes isso acontecer, melhor. A gente percebe que esse tema é tratado muitas das vezes como tabu, e não pode ser tabu. Ele tem que ser tratado com uma dialógica, sentar, conversar, um papo franco. Não é chamar atenção. Isso já foi. Isso provou que não deu certo. A prevenção falhou em algum momento, e aconteceu do traficante adotar alguém, um ente, ou até mesmo um agente. Então, qual é o papo? Conversar. Com quem nós estamos conversando tem que ter essa capacidade de entender e de compreender, de auxiliar. Se for no sentido só dar esporro, não vai contribuir em nada. Então, o caminho é levar no especialista, o especialista vai dar medicamentos para controlar isso, e paralelo a isso, um outro profissional vai trabalhar com a mente dela. E a família dando toda a cobertura. Eu já vi muitos. Eu já presenciei muitos testemunhos que isso deu certo, mas precisa ter essa união da família e a vontade do drogadito em parar. Isso é o mais importante, mas é possível sim. Eu gostaria também de relatar que eu tive a oportunidade de sair de casa cedo para fazer faculdade e eu tive colegas que se perderam nesse caminho, né? E por apoio da família, eles conseguiram se reencontrar e tomar o seu projeto de vida. Então, assim, como o doutor falou, é importante que não entre nesse caminho, né? Mais uma pergunta sobre a faculdade de Direito, né? E tem uma pergunta que eu achei interessante. Quando se termina a faculdade e começa o trabalho, né? Dependendo de algum caso que vai ser tratado, dá um medo, dá uma insegurança, uma ansiedade, porque às vezes tem alguns casos que nós não estamos acostumados, né? É assim, eu dou aula há alguns anos. Eu sou policial, vou completar 36 anos de policial. Todo dia a gente tem medo. Todo dia é uma nova jornada, todo dia a gente não sabe o que vem pela frente. Eu respeito todas as religiões, mas eu não saio da minha casa sem ler o Evangelho todo dia. Eu acho que Deus é a nossa maior proteção, independentemente de qual religião a pessoa comum. Todos vão levar para o mesmo caminho. Mas assim, medo dá. Todo santo dia dá medo de montar num carro e trabalhar, entrar numa sala de aula. Estou morrendo de medo de vir aqui conversar com vocês. Mas assim, a gente tem que saber controlar o medo, controlar a ansiedade, né? E o curso de Direito, ele é um curso de 5 anos, é um curso que se eu fosse fazer de novo, eu faria o curso de Direito,
Quando eu estudava aqui no SENE, chamava SENE, hoje é IDENE, eu fazia o colegial de manhã e o técnico em contabilidade à noite. Eu fazia concomitante os dois cursos, né? E eu, no final do terceiro colegial, o que eu vou fazer? Fui fazer ciências contábeis. E passei na época era Banespa, no concurso do Banespa. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, no final do ano, eu fui aprovado no concurso da polícia. Com 18 anos, quem que não queria ser policial, né? Para andar armado. E eu passei no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e estou lá desde 85 trabalhando na Polícia Civil. Quando eu entrei na Polícia Civil, eu falei, bom, ciências contábeis não vai ter muito a ver com a minha atividade policial. Aí, eu desisti dos ciências contábeis e fui fazer o curso de Direito. São 5 anos, você termina o curso, você tem que fazer uma prova da OAB para você se tornar um advogado, e para você se tornar um delegado de polícia, tem que esperar 2 anos para você poder fazer o concurso para delegado de polícia. Se for juiz e promotor, são 3 anos. Mas, assim, quem se envereda para o mundo do direito tem que estar cônscio da leitura. Então, ele vai ter que se dedicar muito à leitura. E ler é uma das melhores formas de nós nos aperfeiçoarmos, né? E eu estudo até hoje. Todo santo dia eu estudo. E eu sou apaixonado pelo curso de Direito, tanto que continuo as minhas titulações, fazendo agora o curso de pós-doutorado. E quando você termina a faculdade, no meu caso eu já era policial, você termina a faculdade, passa no concurso e vai trabalhar, realmente é uma situação nova, né? São fatos novos, e como o João Paulo coloca lá, os bandidos têm armas, têm. Mas os bandidos, muitas das vezes, João Paulo, não vale a arma, vale saber utilizar bem a arma. E nós, policiais, pelo menos em âmbito de São Paulo, eles são muito bem treinados. Nós estamos terminando, dia 25 de junho, uma academia de 30 investigadores de polícia aqui na região de Prudente. Cada aluno desse vai dar 1.200 tiros, né? Então, eles saem dali altamente treinados. Nós temos fuzil, nós temos viaturas semi-blindadas, nós temos todos os policiais que querem, tem uma pistola. Então, assim, depende muito também do ser humano. Não estou falando que existe só maus policiais. Existem más pessoas, em todos os sentidos. Infelizmente, nós temos maus policiais também, que costumam arrumar desculpa para tudo, né? Se for para a gente arrumar desculpa, a gente não sai nem de casa cedo. Mas tem policial que costuma arrumar desculpa para tudo. Vou falar da minha instituição para não ser antiético e falar das outras, que também tem. Mas, assim, o armamento que nós temos hoje em âmbito de São Paulo, os veículos que nós temos hoje em âmbito de São Paulo, eles nos dão condições reais para nós travarmos qualquer tipo de batalha com os bandidos, com os criminosos. Diferentemente de outros estados, tá? A gente viu os ataques em Amazonas, vi um depoimento ontem à noite de 2 policiais, uma acho que até policial feminino, dizendo, nós estamos em 2 aqui hoje. Em 2, né? Óbvio, nenhum policial usa a capa do super-homem e vai em 2, vamos dizer assim, fazer um embate com sabe Deus quantos bandidos armados. Não vai, não precisa isso, né? Então, nós estamos para defender a sociedade, se for preciso até com a nossa vida, se for preciso até matar, infelizmente, mas ninguém aqui é demagogo ao ponto de querer ser o super-homem e sair voando e fazendo coisa. Nós não vamos fazer, tá? Então, medo dá sim, medo dá. E outra, medo agora em todas as profissões. Vocês querem ver mais medo que hoje é um professor da rede pública entrar na sala de aula e dar aula? Vocês estão vendo todo santo dia o que acontece com professor, infelizmente, na rede pública. Uma classe que não é valorizada financeiramente, né? Então, respeito, falta muito respeito hoje do corpo discente para o corpo docente. Infelizmente, é assim, e nós temos que viver, como diz aí, o novo normal, né? Mas o respeito é a coisa mais importante. É isso aí. Agradeço muito, doutor André. E como ele disse, medo nós temos em todas as profissões, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um laboratório de análises clínicas, moleculares, e depois eu vim dar aula
E eu lembro até hoje, eu já contei para os meus alunos que o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, o giz tremia na minha mão, eu quase não conseguia escrever. Mas isso, esse medo nesse sentido, é porque a gente tem responsabilidade naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E a gente quer fazer muito bem feito. E nós temos aqui, tem uma pergunta. Maria Antônia, eu acho que era muito mais fácil, porque eu passei também, né? Tô brincando. Assim, eu estudei muito, Maria Antônia. Eu estudei durante 3 anos, cerca de quase 8 horas por dia. Eu não tinha condições financeiras de fazer cursinho, não tinha até cursinho por aqui perto. O pessoal que passou naquela época ia para São Paulo fazer o Damásio, depois surgiu o LFG. Então, eu estudei por conta, o raiz mesmo, né? Então, não foi fácil. Hoje, a concorrência, ela ainda está maior, né? Mas, Maria Antônia, pensa só numa coisa, você só precisa de uma vaga. Esquece os outros, vai lá e faz a sua parte. Se tem 70 vagas, uma é sua. Vai lá e garanta a sua. Os outros, deixe cada um cuidar da sua vaga, tá? A Lívia, menor de idade. Quanto tempo ele fica... Ah, legal essa pergunta. O menor de idade, ele vamos dizer assim, taxado pela Lei 8.069 de 90, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é dividido assim, até 12 anos incompletos, é chamado de criança. De 12 completo a 18 incompletos, é chamado de adolescente. A criança não fica apreendida, até porque a nomenclatura não é preso, é apreendido. O adolescente, ele tem medidas socioeducativas. A criança tem medidas de proteção. Então, ao adolescente que for pego traficando, ele vai ter uma medida socioeducativa. Sabe quanto tempo? No máximo, 3 anos. Ou até ele completar 21. Aí a Lívia pode perguntar, mas como assim? 18 para 21 são 3. Então, Lívia, acontece que nós estamos investigando um tráfico, nós não sabemos quem é o traficante. E a gente descobre que o traficante, depois de 1 ano, é um adolescente, que hoje não é mais adolescente. Quando ele traficou, ele tinha menos de 18. 1 ano depois, ele já tem quase 19. Ele vai ficar apreendido, internado quanto tempo? Até completar 21 anos. Nem os 3 anos vai ser. Serão apenas até completar 21 anos, tá? O Caio, entre a maconha e a bebida alcoólica. A maconha, ela é uma droga ilícita. Por uma questão de convenção, o legislador achou interessante proibir o uso da maconha e autorizou com tributação muito alta a bebida e o cigarro. Malefício, ambas vão fazer ao organismo. Por isso, Caio, que sempre há discussão no seguinte sentido, liberação do uso da maconha. Alguns países, até o uso da maconha é liberado. Uma maconha com ISO, com qualidade, num ambiente acompanhado por profissionais da área da saúde, tá? Em termos de droga, eu diria a você que é a ilicitude. Maconha é ilícita e a bebida alcoólica é lícita em determinadas situações, né? Saber por que, quando eu pesquiso sobre a maconha e a liberação aqui no Brasil, é muito comparado ao uso individual. Exatamente por isso. É uma questão de política, né? Entenderam conveniente liberar o álcool e não liberar a maconha. Mas, assim, existem vários projetos no sentido de que haja a liberação do uso da maconha. E só ampliando a sua pergunta, Caio, o THC ele tem um poder medicinal muito bom, tanto que a gente vê pessoas com tratamento de câncer ou convulsionando. Um dos doutorandos lá do curso que eu faço é um juiz, ele foi um dos primeiros em Minas, há muitos anos atrás, a liberar a autorização para que a família produzisse maconha por causa do óleo dela para tratar convulsões de uma filha que eles tinham. E agora, Caio, há menos de um mês passou lá no departamento onde eu trabalho uma decisão do juiz federal autorizando que em Assis uma família também faça o plantio da maconha
para a extração do óleo, para tratar também de um parente que tem convulsão, tá? O problema da maconha é que ela tem o THC e o canabidiol, né? São essas, o THC, tetrahidrocannabinol, eles são os princípios ativos que faz o malefício no corpo humano, mas que a ciência está demonstrando também que traz benefícios ao tratamento de algumas doenças, entendeu? Por isso que fica esse contraste, né? Então a briga é exatamente essa, como o Caio coloca. Por que então o álcool pode e a maconha não pode? Então caminha nesse sentido aí essas discussões. Tem vários policiais que são a favores, eu não tenho uma opinião formada, mas a gente vê que o uso como medicamento, penso eu que devidamente comprovado, deve sim ser permitido e controlado esse uso. Tem mais pergunta lá. Outros países foi provado. Então, em países tem essa liberação, mas é uma questão aí que envolve direito constitucional, uma questão de soberania. Não é uma decisão de nós, professores, educadores, policiais. É uma decisão de governo, né? Quando os nossos governantes acharem conveniente, eles têm essa possibilidade técnica, sim, de permitir, mas a gente só, do executivo, a gente só cumpre ordem, né? A gente só, por enquanto, uma coisa que eu penso, outra coisa do direito, e o que eu tenho que fazer é cumprir ordens, tá? Acredito que os outros comentários são relacionados a isso também. Do João Paulo. João Paulo, na verdade não é de vaca, é de cavalo, tá? A ruminação da vaca é diferente. E eles misturam, sim, João Paulo, misturam merda de cavalo na droga, tá? Também eles costumam fazer o seguinte: na cocaína, eles colocam fécula de mandioca, pó de vidro, tudo para dar volume, tá, pessoal? Tudo para volume. Então, quem está consumindo isso está consumindo de tudo, né? Infelizmente está consumindo de tudo, tá? Mas pode fazer um BO. Código de Defesa do Consumidor comprou maconha e veio estrume de cavalo. Eu gostaria Você perguntou para o cara errado, Bonário, careca, é careca mesmo? Eu não sou muito adepto do álcool, muito menos da maconha, né? Falar completar, porque não vão achar que eu sou maconheiro. Eu nunca usei droga, tá? Mas assim, eu não tenho muito apetite para álcool, não. Embora tenha essa cara aqui que bebe, eu não sou muito dado ao uso de álcool, tá? Mas assim, se você analisar, Bonaro, numa questão de ciência, tem demonstração que tanto uma substância quanto a outra, elas, sabendo a utilização, elas são boas, sim, né? Como a gente acabou de dizer aqui, a questão do THC para essas questões de convulsões, e a questão do álcool, que é uma substância que dizem que até alguns recomendam com moderação a sua utilização, tá? Então, assim, nenhuma nem outra no sentido promíscuo, tá? Mas as duas, ou ambas, né, no sentido técnico, científico, devidamente comprovado a sua real necessidade. Pessoal, como o doutor André já disse, né, essa questão da maconha é uma questão também governamental, né? Não somos nós aqui que vamos expressar o que a gente pensa, porque realmente cada um tem uma opinião dentro dos fatos que existem, né? E está dando nosso tempo.
Então, eu gostaria muito de agradecer a presença e a colaboração do Dr. André. Queria deixar para vocês também a história de vida dele, né? Como ele comentou, ele foi um aluno aqui da nossa escola, né? Ele se dedicou no estudo de um concurso público e não tinha condições de pagar o curso, ele mesmo que se organizou, ele mesmo que colocou esse propósito, e hoje a gente vê o profissional que ele se tornou, que ele é, e que se dispôs a contribuir também com a nossa comunidade para colaborar em questão de todos esses assuntos que nós comentamos hoje, tá? Então, eu gostaria de agradecer a ele, também a direção e a coordenação da escola, pela oportunidade de nós termos essa palestra. Gostaria também de agradecer a presença de todos os professores que estão acompanhando e também de todos os alunos, que vocês façam muito bom proveito de todas essas informações e que vocês sonhem alto, porque vocês podem, dentro daquilo que vocês se propuseram a fazer no projeto de vida de vocês, viu? Agradeço muito mesmo. Professora Laís, a diretora está lá nos prestigiando, diretor Cristiane Mataruco, os demais professores, aos alunos dessa importante escola, ao nosso técnico aí, o Paulo, que nos auxiliou muito. Só queria dizer o seguinte: eu sou a testemunha viva que você tem que acreditar no seu sonho. Eu estudei aqui, estudei a minha vida inteira em escola pública, e fui estudar em escola particular quando eu fui fazer faculdade, e consegui realizar meu sonho. Então, só peço a vocês o seguinte: acreditem no seu sonho, coloque uma meta na sua vida, seja leal, seja honesto, seja bom com todos e com tudo, não seja idiota, não deixa ninguém ficar te passando para trás, mas seja leal consigo mesmo, e você vai vencer na vida. Eu estou dizendo, não cheguei muito longe, mas consegui chegar em algum lugar. Então, esse é o depoimento que eu dou a vocês, e tenha sempre isso em mente que vocês vão conseguir. Estudo é muito importante, estudo é uma das coisas mais importantes que nós temos na vida, tá bom? Obrigado, e contem sempre comigo aí, que tiver algum outro tema, é só convidar, professor, a gente vem aqui sim, tá bom? Muito obrigado.